A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu poderia ir para casa hoje já, depois de ter ouvido as crianças cantarem com músicas tão lindas e deste clima tão especial que é o mês de dezembro. Você sabe que o mês de dezembro é o mês do meu aniversário, não é? Mas não é por isso. É porque é neste mês de dezembro, muito embora não haja uma precisão da data do nascimento de Jesus, e muita gente diga, não é dezembro, é novembro, é janeiro, não interessa. O importante é que isso foi incorporado à cultura e se constitui numa experiência incrível, numa oportunidade extraordinária que nós temos de falar sobre a vinda do nosso Senhor a este mundo, do nosso Redentor, do nosso Salvador. Isso é uma grande bênção para cada um de nós. E este mês é um mês especial de comemorações, é um mês em que as crianças ensaiam, é um mês em que os adultos estão envolvidos. Estamos todos engajados neste projeto que acontecerá no próximo sábado e no próximo domingo, que é o Natal do Salvador. Quero lembrar aos irmãos, o Natal do Salvador acontecerá sábado próximo e domingo próximo, às 19 horas. Mas há uma convocação da equipe preparadora de que os irmãos estejam lá, especialmente os homens, porque tem muita coisa para carregar, a partir das 4 horas, das 16 horas, não é? Para que a gente possa ajudar nesse espetáculo. Irmãos, eu queria convocar a igreja toda a vir ao Natal do Salvador, no sábado e no domingo, porque nós não vamos lá assistir um show, nós vamos lá trabalhar. Então, não marque viagem. Olha, não vai dar certo, o carro vai quebrar, o avião vai vender a passagem para outro, vai dar tudo errado, né? Então, não deixe de estar lá conosco, de prestigiar aquele momento. Eu desafiei a igreja hoje pela manhã para que a gente esteja atento, e tanto no sábado quanto no domingo, cada um de nós possa levar pelo menos 2 pessoas. Se cada um de nós levar pelo menos 2 pessoas, nós vamos ter lá no mínimo 9.000 pessoas por dia. Eu creio que isso vai acontecer. Você crê nisso? Toda a preparação que é feita, quem está ensaiando sabe disso. O investimento que é feito naquela apresentação, a montagem daquele palco. O palco começou a ser montado ontem. Esta semana vai ser uma semana intensa, de muito trabalho. A grande maioria das pessoas envolvidas são voluntários. São pessoas que estão abdicando noite após noite, vindo para os ensaios, se preparando, colocando aquilo que sabem fazer, os seus dons e talentos à disposição desta grande apresentação. E esta apresentação não é um show, esta apresentação é uma forma de nós manifestarmos aos nossos vizinhos, aos amigos que moram aqui ao redor, aqueles que estiverem perambulando por aquela praça, a mensagem da salvação, a mensagem do Natal, a mensagem de grande esperança que é a vinda de Jesus a este mundo. Então você está convocado a estar conosco, chegue mais cedo, chegue 16 horas, marque com a pessoa que você vai trazer, para que ou você possa buscá-la em casa, ou ela venha sozinha, mas dê as indicações todas direitinho. Então vai acontecer sábado à noite, 19 horas, e domingo à noite, 19 horas. No domingo pela manhã nós teremos os cultos normais aqui na IBAN, e todos nós estaremos, portanto, adorando ao Senhor. E será uma oportunidade muito especial de manifestar o amor de Deus. Nós estivemos esta semana com um grupo descendo lá nessa região do Baixo Sul, fazendo o encerramento das creches, né? Nós tivemos domingo retrasado a escola de música da BM aqui, domingo passado as crianças de Simões Filho, e durante essa semana fomos para lá para o encerramento das creches, e foram lindas as apresentações, as crianças cantando com muito sentimento no coração. Você percebe que elas estão encarnando a letra destas músicas com uma mensagem de vida. E aconteceu algo interessante já desde o ano passado, e este ano também. Antigamente, quando a gente ia fazer essa programação, os pais estavam presentes, mas parecia que eles não estavam lá, eles estavam desconectados, eles conversavam, eles não prestavam atenção. Mas desde o ano passado, a gente tem visto um mover de Deus naquele lugar. E tanto lá na Ilha de Boipeba, quanto em Barcelos do Sul, nos 2 lugares onde fizemos as apresentações, na hora da pregação, você percebia que todos estavam focados na mensagem.
você percebia nitidamente que o Espírito Santo de Deus estava falando ao coração das pessoas. Então é um desafio muito grande, é uma cultura diferente da nossa. Não são pessoas que conseguiram alcançar um nível de compreensão, um nível intelectual, que tiveram acesso aos estudos, como a maioria das pessoas na cidade grande. Não, são pessoas muito carentes, são pessoas muito necessitadas, são pessoas muito simples, e acontecem coisas gravíssimas nessas ilhas. Vários problemas de pedofilia, vários problemas de iniciação sexual na vida daquelas crianças, vários problemas com os pais, com drogas, com alcoolismo, muitos problemas acontecendo. E quando nós fazemos estes cultos coroam a presença de Jesus no meio daquelas comunidades. É uma bênção ver aquele povo reagindo e aos poucos se convertendo, indo para as igrejas locais e servindo ao Senhor e sendo transformados pelo poder de Deus. Eu creio que Deus vai fazer ainda muito mais entre nós, e nós devemos estar com o nosso coração atento. E se você não tem se engajado nessa época do ano, dezembro é um mês de muitos trabalhos para nós. Dezembro é um mês de muitas atividades. Nós não fazemos essas apresentações apenas para mostrar que os nossos filhos sabem cantar. Não, nós fazemos isso porque é o que eles estão recebendo no coração. É a preciosa semente do Evangelho de Jesus plantado na alma deles. Eles jamais vão esquecer essas músicas. Essas músicas estarão na mente deles. A mensagem do Natal estará na mente e no coração dessas crianças, e o nome do Senhor vai ser sempre glorificado através delas. Amém, meus irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor. O texto que eu quero ler hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Lucas, no capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 36. Lucas capítulo 7, a partir do verso 36. Vamos falar hoje sobre a graça, o Natal, que é uma demonstração da graça do nosso Deus. Vamos lá, o texto diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. E Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus, e os ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque ela é uma pecadora. Jesus então dirigiu-se ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho para te dizer. Ele respondeu: diga, mestre. E Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro lhe devia 50, e como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse: você julgou bem. Voltando-se para a mulher, Jesus disse ao Simão: você está vendo essa mulher? Quando eu entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face, ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu meus pés.
Por isso afirmo você, que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados são perdoados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé te salvou, vá em paz. Amém? Talvez você diga assim: pastor, é dezembro, nós estamos próximos do Natal, achamos que você ia ler a mensagem da manjedoura, da vinda de Jesus ao mundo. Sim, pode ser, mas eu escolhi esse texto propositadamente. Eu li esse texto um dia desses atrás, numa das reuniões que tivemos aqui com líderes de pequenos grupos, e esse texto desde aquele dia tem chamado a minha atenção, e Deus tem usado este texto para clarear na minha mente um pouco mais a respeito da graça, que é a razão de ser do Natal. O que é o Natal? O Natal é a história da graça. Nós precisamos abrir os nossos olhos e enxergar com mais clareza nas Escrituras Sagradas a perspectiva correta e presente deste assunto tão essencial no cristianismo: a graça de Cristo Jesus, a graça de Deus revelada em Jesus. A história do Natal é incrível, no seu significado é muito maior do que a gente pode imaginar. Ele transcende as culturas, transcende os costumes, transcende as tradições. O Natal é a mensagem que diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esta é a grande história do Natal. E eu escolhi propositadamente esse texto, porque entendo, irmãos, que ele traça para nós uma diferença entre o que é ter uma religião apenas e o que é compreender em profundidade a graça de Cristo Jesus. Além de Lucas, dois outros evangelistas narram este mesmo fato: Mateus e Marcos. E nas duas outras passagens correlatas a essa, há um pequeno detalhe que não aparece aqui. O nome do hospedeiro de Jesus é Simão, e ele é um fariseu, ele é um dos principais da sinagoga. E os outros dois evangelistas dizem sobre ele que ele estava leproso. Era um leproso. Ora, a lepra era um grande problema naqueles dias, uma espécie de hanseníase. Quando pessoas eram acometidas desta doença, elas tinham que ser totalmente isoladas do meio da comunidade. O procedimento era o seguinte: quando a pessoa começasse a observar uma pequena mancha branca na sua pele, deveria ir até o sacerdote e pedir que ele fizesse uma avaliação. E ele faria uma avaliação. E se ele percebesse que aquilo era a lepra, ainda que no início, ele iria gritar por 3 vezes: leproso, leproso, leproso. Ou então, impuro, impuro, impuro. Imediatamente todas as pessoas correriam deles. Era uma forma de proteger as pessoas da contaminação. Então todo mundo se afastaria, e esta pessoa ficaria sozinha. Imediatamente ela teria que deixar a cidade, e teria que ir para um lugar isolado, fora da cidade, um lugar que era separado apenas para os leprosos, e eles estariam condenados a viverem ali pelo resto das suas vidas. Não teriam mais vida social,
não teriam mais um emprego, não teriam mais convivência com seus familiares. Esta convivência se daria à distância. Então, quando alguém da família fosse levar algo para alimentá-los, a pessoa iria até uma parte do caminho, colocaria o alimento ali, voltaria e gritaria ao longe: pode vir. Então ele sairia do seu lugar, pegaria comida e levaria comida para se alimentar. Mas nunca mais teria convivência social dentro da cidade. Quando uma pessoa era acometida de lepra, isso era considerado por eles como a pior maldição que existia. Imagine você, de repente, deixar a sua vida, sua família, sua casa, as pessoas que você ama, o seu lar, o conforto do seu lar, e ser lançado num lugar de pessoas doentes, e ali permanecer para o resto da sua vida. Agora, como Lucas era muito detalhista, e ele narra o Evangelho em minúcias, eu penso que uma das razões pelas quais ele não destacou a lepra de Simão, foi porque provavelmente Simão estava no começo da sua doença. E aí Simão deve ter vestido roupas de mangas longas. Ele deve ter coberto o seu corpo, de maneira que o pessoal olhou assim e disse: Simão, está um pouquinho calor, não está? Não, eu estou com frio. E ele se veste, ele se fecha dentro das suas roupas, para não mostrar o que é que está acontecendo. Agora lembra, ele é um dos principais da sinagoga, ele é um fariseu. Olha que coisa terrível, ele tem que se sujeitar a declarar diante do sacerdote, diante das outras pessoas, que ele, um homem da lei, ele, um grande religioso, estava com lepra. Então ele esconde, ele fica quieto, e ele recebe na casa dele Jesus e os seus discípulos, para um momento de comunhão. Que momento precioso, ele está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Jesus é rei, Jesus é profeta e Jesus é sacerdote. A única pessoa sobre a face da terra que recebe esses 3 títulos é Jesus. E Jesus está na casa dele. E se tem alguém que pode curar Simão, esse alguém é Jesus Cristo. Ele pode curá-lo. E Simão está diante de uma grande oportunidade. Mas Simão veste as suas roupas longas e faz de conta que nada está acontecendo com ele. Jesus vem, se assenta. Você lembra que a mesa dos judeus é uma mesa baixinha, não tem cadeiras, apenas alguns tapetes no chão, e eles quase que se deitam no tapete, ficam com a perna para trás, voltados para a mesa, e estão ali naquele momento de comunhão, conversando, partilhando e fazendo aquilo que crente mais gosta de fazer, comer. E naquele momento, uma mulher invade a casa. Ela entra na casa porque ela sabe que Jesus está ali, e ela, sem pensar muito, talvez numa atitude totalmente intempestiva, ela avança sobre aquela casa, cai aos pés de Jesus e começa a chorar, 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 chorar compulsivamente, ao ponto de juntar lágrimas que molham os pés de Jesus, e ela abre um pequeno recipiente com perfume e começa a ungir os pés de Jesus, e começa a chorar aos pés de Jesus. E aí o Simão está do lado de cá, e ele olha para a cena, a casa é dele. E a mulher é uma mulher da rua, é uma mulher da cidade, é uma mulher que vive vendendo o seu corpo, é uma mulher cuja vida está destroçada, ela não tem mais vida moral, está acabada. E o Simão olha para aquilo tudo e vê Jesus, e o Simão fica pensando assim: Jesus vai reagir? Ele vai fazer alguma coisa? Quem sabe Jesus vai dar uma bicuda na mulher? Pum, sai para lá, mulher, fica fazendo essas coisas, coisa feia, o que é que o povo vai pensar de mim? Não era isso que Jesus podia dizer?
O que é que as pessoas vão pensar de mim? Porque de verdade todo mundo julgou mal essa situação, principalmente o Simão. O Simão olha de cá e fala: você já fez isso alguma vez? Você já olhou para uma pessoa e fez assim, sim ou não? Seja sincero, Deus está vendo seu coração. Você já fez, eu também já fiz. A gente olha para uma pessoa e fala: aquele, aquela, E ele fez isso. E ele não julga só a mulher, ele também julga Jesus. Ele diz: se ele soubesse quem é essa mulher, de onde ela vem, o que ela tem feito, já que ele é um profeta, ele devia saber essas coisas. Então, se ele não é capaz de dizer o que é que está acontecendo na vida dessa mulher, ele não é verdadeiro, ele não é um Messias de verdade. E ele está ali pensando aquelas coisas, pensando, articulando os seus pensamentos. E talvez outras pessoas, outros discípulos, outras pessoas ao redor também estivessem pensando mesmo, todo mundo olhando assim, com certa desconfiança para aquela cena suspeita, esperando que Jesus tomasse uma reação, que Jesus dissesse: mulher, para com isso, que negócio chato, como é que você está fazendo isso comigo? Muito provavelmente os que estavam ali ao redor daquela mesa acharam que aquela mulher entrou ali interessada em Jesus, não no Jesus Messias, mas no Jesus homem. Talvez ela tenha entrado ali interessada em ter um caso com ele. Todo mundo está pensando isso, e Simão está pensando isso, está reforçando o seu pensamento. E Jesus olha para ele e diz: Simão, posso te dizer uma coisa? E Simão acorda dos seus pensamentos, cai na realidade e chama Jesus de mestre. Eu penso que meio ironicamente: pode falar, mestre. Como é que ele é mestre, se ele não é capaz de discernir quem é essa mulher e de onde ela vem? Pode falar, mestre. E Jesus disse: você está vendo essa mulher? Ela é diferente de você. Eu vou ilustrar isso. Tinha um homem, um credor, que tinha 2 devedores. Um deles devia 500 denários, dinheirão, e o outro devia 50. Nenhum dos dois tinha com o que pagar. Então os dois chegaram para aquele homem e disseram que não tinha com o que pagar, e aquele homem se compadeceu deles e disse: quer saber, vocês dois estão livres, vocês não me devem mais nada. Simão, quem vai amar mais o credor? Aquele que foi perdoado da dívida de 500 ou que foi perdoado da dívida de 50? Claro, Senhor, aquele que foi perdoado da dívida de 500. Jesus: é verdade. Jesus disse: é verdade. Ele foi tão perdoado, ele foi perdoado tão além de si mesmo, que ele vai amar mais. Você está vendo essa mulher? Você sabe quem ela é, não sabe? Você sabe. Você sabe que tipo de vida ela tem, não sabe? Você sabe. Ela não é religiosa que nem você. Ela não vive num templo. Ela não vive com a lei na mão. Ela vive no mundo. Ela está entregue ao mundo. Ela tem a sua vida solta. Mas desde que eu entrei aqui, você não colocou alguém para lavar os meus pés, você não me beijou, você não me ungiu. Mas esta mulher, desde que ela entrou aqui, ela não cessa de fazer isso, o tempo todo ela está fazendo isso. Então, Simão, eu quero dizer uma coisa para você. Esta mulher é muito mais sincera do que você. Esta mulher me ama muito mais do que você. E Jesus volta-se para aquela mulher e diz a ela 3 coisas: filha, perdoados estão os teus pecados. Depois Jesus diz: a tua fé te salvou. Depois ele diz: vá em paz. Olha que coisa boa de ouvir de Jesus, não é verdade? Os teus pecados foram perdoados, a tua fé te salvou, vai em paz. Isso cria um tumulto naquele lugar.
Sabe, irmãos, eu penso que Simão perdeu uma oportunidade extraordinária de compreender a graça de Jesus e de usufruir da graça de Jesus. Por quê? Por dureza do seu próprio coração. Ele está se escondendo, ele não é verdadeiro, ele está encobrindo a sua lepra, ele está encobrindo o que está destruindo ele por trás da sua capa, da sua aparência. Existe algo mais sério por trás daquilo, e ele está sendo hipócrita, porque ele não reconhece isso. E como ele não reconhece isso, ele não enxerga em Jesus alguém que pela graça pode curá-lo, pode transformá-lo, pode limpá-lo. Jesus estava ali, Jesus pode perdoar os pecados, Jesus pode salvar e Jesus pode dar paz. Mas Simão não usufrui disso, porque ele está defendendo a reputação dele, porque ele está com medo do que as pessoas vão dizer, porque está com medo de ir para o leprosário. Enfim, por várias razões, por várias resistências, Simão simplesmente se recusa a receber a graça de Cristo Jesus. Mas esta mulher não está nem aí para o que pensam dela, ela não está nem aí para o que estão falando dela, ela não está nem aí para o julgamento que está sendo feito sobre ela. Ela simplesmente reconhece que ela é uma pecadora, ela simplesmente reconhece diante de Jesus quanta coisa errada ela está fazendo na sua vida. Ela simplesmente olha para Jesus, se fixa em Jesus e percebe que Jesus é a única solução para a sua vida, é o único que pode perdoar os seus pecados, é o único que pode salvá-la, é o único que pode enchê-la de paz. Então ela vem, ela se derrama, ela chora, ela abre o seu coração, ela rasga o seu coração ali com muita sinceridade na presença de Jesus, e é abençoada pela graça de Jesus. É interessante que esta mulher não é uma mulher tradicional, esta mulher não é uma judia que frequenta o templo, ela não tem uma religião, mas ela tem sinceridade, diferente de Simão, que tem um costume religioso, que tem uma prática religiosa, que vai ao templo de 7 em 7 dias, que cumpre os rituais da lei, que cumpre a liturgia do culto, mas que não é sincero na sua alma. A graça nos diferencia neste ponto. Todos nós somos amados por Deus. Simão era amado por Jesus. Jesus quer transformar a vida de Simão também, mas o Simão se recusa a isso. É interessante, quando você começa a conviver com Jesus, você começa a perceber nele os sinais da graça, e quanto mais você vai percebendo os sinais da graça, mais você vai vendo que você não merece nada. Os homens de Deus eram assim. Davi, lá no Antigo Testamento, várias vezes dizia a mesma coisa. Eles reconheciam a graça de Deus, e por isso eles acabavam percebendo que a graça não deriva de um mérito pessoal, mas sim da vontade e da provisão de Deus. Por isso Davi disse lá em 2 Samuel, quem sou eu? Ó Deus, quem sou eu? Quem é a minha casa? Para que o Senhor tenha me trazido até aqui. Davi reconhece que se ele chegou, no ponto que ele chegou da sua vida, se chegou a ser rei de Israel, ele não merecia isso, mas foi a graça que lhe propiciou isso. Paulo dizia a mesma coisa. Paulo dizia, eu sou o menor dos apóstolos, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas, diz Paulo, lá em 1 Coríntios 15, verso 9 e 10, mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Pedro faz a mesma coisa. Naquela ocasião em que Jesus encontra os discípulos de manhã, e eles não tinham passado a noite inteira pescando e não tinham conseguido nada, e chegam com as redes vazias à beira da praia, e Jesus olha para eles e diz, Simão, volta para o mar e joga a rede do lado direito. Simão olha para Jesus e num ato de coragem e de fé, ele diz, Senhor, olha, eu pesquei a noite inteira, eu conheço isso aqui, eu sou pescador profissional, eu sei quando dá peixe, eu sei quando não dá peixe, mas, porque o Senhor está falando isso, confiando na palavra do Senhor, eu vou lançar as redes.
E ele vai e obedece Jesus e lança as redes e pega 153 grandes peixes, e aquilo começa a romper as redes, e ele pede ajuda para os outros barquinhos vêm, se aproximam e pegam aquela rede cheia de peixes e trazem para a praia, e Pedro fica ali animadíssimo, Pedro fica feliz, Pedro fica excitado com tudo que está acontecendo, mas de repente ele olha para Jesus, os olhos dele caem dentro dos olhos de Jesus, e Pedro muda a expressão do seu rosto, olha para Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Não fique perto de mim, Senhor, eu não mereço que o Senhor faça isso por mim, eu não mereço que o Senhor me abençoe com tanta coisa, Senhor. A diferença de quem reconhece a graça é que essa pessoa percebe que todas as coisas provêm de Deus, então ela para de reclamar daquilo que ela não tem e passa a agradecer pelo que ela tem. A graça nos transforma por dentro, irmãos. A graça muda o formato do nosso coração. Aquela mulher lançada aos pés de Jesus era totalmente diferente do grande fariseu. Ela não tinha formação teológica, ela não tinha conhecimento prévio da lei adquirido, ela não sabia de nada, mas ela parece ter uma compreensão mais profunda da graça e uma capacidade de ensinar mais sobre graça do que o grande professor, do que o grande fariseu. Ela encarna isso, ela vive isso. O que é que acontece conosco quando nós compreendemos a graça de Jesus? Em primeiro lugar, nós nos tornamos pessoas mais humildes, menos prepotentes, menos sábias aos nossos próprios olhos. Nos tornamos mais simples, mais humildes, mais sinceros. Uma pessoa humilde é aquela que reconhece as suas próprias falhas mais rapidamente. Sabe, não precisa passar por grandes provações, grandes lutas ou grandes confrontos para entender que está errada. Ao primeiro sinal de uma exortação da palavra de Deus, essa pessoa já quebranta o seu coração. Ela sabe disso. Uma pessoa humilde reconhece logo os seus pecados, reconhece mais rapidamente. Ela não vai negociar. Essa pessoa não vai se esquivar. Algumas vezes eu lido com casais, e infelizmente, é muito duro quando um cônjuge descobre que o seu marido ou sua esposa não está sendo fiel a ele ou a ela. E aí a coisa vem parar aqui na nossa mão, nós que somos pastores. Pastor, peguei meu marido no flagra. Pastor, peguei minha esposa no flagra. Peguei essa conversa aqui. Vai aparecer. Sempre vai aparecer. Peguei na rede social, peguei numa conversa, peguei no telefone, está aqui, tem a prova. E aí a gente vai conversar com a pessoa, e a pessoa vem e diz: olha, e tal, eu estou arrependido, aconteceu, é verdade, e tal, mas, sabe o que é? Não é por causa dela mesmo, é por causa dele mesmo, é porque ele não me dá atenção, é por causa disso, é por causa daquilo, e a gente vai ouvindo aquela história toda, e a pessoa se defende, tá bom, então faz o seguinte, nós vamos estabelecer aqui uma disciplina para você. Não, mas por que só eu? Ela também tem que ser disciplinada. Não, mas por que só ela? Não, não sei o quê. E aí a pessoa começa a rebater, e a pessoa, às vezes até na frente da gente, diz: não, eu vou fazer, mas não faz. Negocia, se defende, negocia de um lado, se esquiva de outro. Eu quero dizer para você que quando você entende a graça de Jesus, você se joga, você se lança, você se rende totalmente a Ele, sem nenhum tipo de negociação. Você se entrega e diz: é verdade, Senhor, eu estou errado, eu não mereço isso, eu estou errado. Em segundo lugar, a graça nos torna mais gratos, mais agradecidos, porque você vai percebendo que tudo vem de Deus. Aliás, você percebe por meio da graça que o bem mais precioso, que a maior necessidade que qualquer ser humano tem nesta vida, Deus nos deu através de Cristo Jesus.
a vinda de Jesus a este mundo, e o fato de nós termos sido alcançados pela graça de Jesus, isso é algo extraordinário, isso é algo incrível. Do que mais nós precisamos? Paulo diz assim: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais em outro tempo vocês andaram, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Este ano foi um ano de eleições, e muitas vezes eu ouvi as pessoas dizendo: tal pessoa me representa, ou tal pessoa não me representa, tal ideologia me representa, tal filosofia me representa. Eu queria dizer para você que este texto me representa. Eu olho para esse texto aqui que eu acabei de ler, é o Abraão aqui. É um ser humano voltado às inclinações da carne, que quer fazer a vontade da carne, que quer fazer a vontade dos pensamentos. Paulo diz: nós éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Mas o que é que aconteceu com você, Abraão? Eu vou continuar. Paulo diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nas nossas transgressões, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Isto é a graça. Eu não mereço. Quem é salvo em Cristo Jesus aqui? Levante a sua mão. Quem verdadeiramente é salvo, levante a sua mão. Você é um salvo? Você tem tudo em sua vida. Você tem a maior bênção na sua vida. Você alcançou a graça de Jesus. Então eu digo que uma pessoa que entende a graça, para de reclamar da vida, e começa a agradecer, começa a se tornar feliz. Ela não fica reivindicando coisas para si, ela sabe que ela já tem o que é necessário. Tem um irmão nosso que todas as vezes que eu encontro com ele, falo: irmão, como você está? Ele fala: pastor, eu estou muito melhor do que mereço. Eu estou melhor do que mereço. Todas as vezes ele diz isso para mim. E uma vez eu parei para conversar com ele sobre isso, e ele falou: é a graça, eu tenho a graça. Então se eu perder um emprego, se eu perder uma pessoa da minha família, se eu perder uma oportunidade, se eu perder um dinheiro, se eu perder um bem, um imóvel, alguma coisa, se eu perder o carro, eu perdi, a coisa mais importante eu não vou perder, eu ganhei para sempre a minha salvação em Cristo Jesus. Isso é a graça. Isso é a demonstração da graça de Cristo. Então você se torna uma pessoa mais agradecida ao Senhor. Terceiro, a graça nos torna mais mansos. Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, o manso chega mais longe. O problema é que nós entendemos que manso é uma pessoa fraca. Não é isso. O manso não é uma pessoa fraca. O manso é uma pessoa que encontra significância maior, que transcende os valores deste mundo. Então ele enxerga as coisas além do que elas valem aqui no mundo. Vou dizer uma coisa para você: isso acontece muito dentro das nossas casas. As batalhas e os conflitos que nós enfrentamos em casa. Você briga, tem que ser do seu jeito, e você vai, e você insiste, e você usa a Bíblia, e você diz: é a lei de Deus, e você faz, e você acontece, e você reclama, e você briga, e você vai, você fica igual Simão aqui do lado, olhando e desconfiando de todo mundo, e você vai ali criteriosamente, brigando por tudo. Passa 10 anos, valeu a pena?
Não. Você perdeu família, você perdeu os filhos, se afastaram de você, se afastou da esposa, se afastou do marido, se afastou do sogro, da sogra. Tem gente que não quer nem ver mais o sogro e a sogra na frente, porque você queria que fosse do seu jeito. Ah, pastor, era culto de Natal, tinha que ter peru, ela traz um frango. Aí fica aquele negócio na alma, sabe? Fica e briga, e acha ruim, porque a bolinha era vermelha, tinha que ser prata, e não sei o quê, que o pratinho tinha que ser menor, é maior, e fica a vida inteira nesse negócio, não é? Um dia, num culto de ceia, um senhorzinho me procurou, tinha mais de 70 anos, falou: pastor, eu queria lhe dizer que eu tenho uma mágoa no meu coração, muito grande, por um parente meu do interior. Eu disse: meu irmão, o que ele fez? O senhor foi para lá semana passada, ele brigou com o senhor? Não, pastor, foi uma coisa que ele fez a mim há 40 anos atrás. Eu disse: quanto? 40 anos. Irmão, quando você conheceu o Evangelho? Eu era pequeno quando entreguei minha vida na mão de Jesus. E há 40 anos, tem uma mágoa no coração. Sabe aquelas pessoas que se prendem a coisas daqui desse mundo? Era uma herança, era um pedaço do terreno, o bico do terreno lá e tal, era um pedacinho que não saiu na escritura, e fica, e aquilo se estende 10 anos, 20 anos, e aquela mágoa no coração, aquela coisa. Sabe o que acontece? A pessoa não está entendendo a graça de Jesus. Você sabia que qualquer pecado, por menor que seja, que você tenha cometido em sua vida, poderia lançar você no inferno? E que Jesus veio e pagou o preço de todos os seus pecados, para que você não habitasse o inferno, mas você tivesse a esperança da vida eterna? Quando você entende isso, você fala: não é mérito seu, é a graça de Jesus, é a graça de Jesus. Então você perdoa com mais facilidade. O que Jesus falou no texto: quem percebe quão pecador é, se rende mais, ama mais o Senhor, experimenta mais o perdão de Jesus, de maneira mais profunda, mais intensa. É a graça. Por último, meus irmãos, a graça faz com que a gente tenha maior profundidade na relação com o Senhor. Aquela mulher não estava interessada em Jesus como homem, ela sabia que Ele era o Filho de Deus. Aquela mulher não está interessada em Jesus porque ela quer ter algum tipo de benefício dele. Ela está ali porque a alma dela está ferida, e ela encontra em Jesus a solução para a sua alma. Por isso ela vai ali e se debruça aos pés de Jesus. A mensagem do Natal é a mensagem da graça, é a história da graça. O Natal é a mais extraordinária verdade de que Deus veio a este mundo e se revelou a nós através de Jesus. É a porta da salvação. A história de Jesus teve um momento de ápice terrível na Páscoa, na morte e ressurreição do Senhor, um momento de grande vitória. E ela terá o seu desfecho no retorno de Cristo a este mundo, que surpreenderá muitos e trará medo e pavor a alguns e grande alegria a outros tantos. Depende da compreensão que temos da graça. Por isso o Natal é essa oportunidade tão especial, tão feliz, que nós temos de declarar a nossa fé, as nossas convicções. Nós vamos para a praça agora, domingo que vem. O que é que nós vamos fazer na praça, irmãos? O que é que nós vamos fazer ali na praça? Nós vamos lá declarar a nossa fé em Cristo Jesus. Nós vamos lá dizer para as pessoas: nós cremos na vinda de Jesus a este mundo. Quem são os cristãos? No que é que os cristãos creem? Onde eles estão firmados? Porque eles fazem o que fazem. É normal que nessa época algumas pessoas procuram a gente e falam assim: pastor, estamos tendo resultados no Natal do Salvador? Porque é tanto investimento, é tanto trabalho, é tanta convocação. A gente não mede isso por uma lista de pessoas. A eternidade vai revelar isso para nós.
Você nem imagina o que Deus está fazendo quando a nossa equipe está lá cantando e as vozes estão ecoando, invadindo apartamentos e corações que estão sozinhos e solitários e pessoas que talvez não tenham mais esperança de vida e elas estão ouvindo a mensagem, o Evangelho está chegando no coração delas. Nós cristãos cremos que há um Salvador para este mundo. Nós cristãos cremos que há alguém que pode vir e restaurar vidas. Nós cristãos cremos que existe alguém que, não importa quão leproso uma pessoa esteja, esta pessoa, este Jesus é capaz de curar e transformar a sua alma. Por isso nós vamos à praça. Nós vamos à praça sinalizar a graça de Jesus. Nós não vamos ali apresentar um espetáculo, nós não vamos ali dizer que a nossa igreja é muito boa para fazer esse tipo de show, não vamos ali apresentar uma instituição, não, nós vamos estar ali representando Cristo Jesus. Vamos estar ali manifestando o nosso amor pelas pessoas, por as pessoas que vão estar passeando, por aqueles que irão conosco, por aqueles que estarão passando pela rua, por aqueles que nos agredirem. Nós vamos demonstrar o nosso amor por eles. Nós vamos fazer o que Jesus faria. Nós vamos falar sobre a graça, vamos mostrar ali os sinais da graça de Deus. Querido, eu quero dizer uma coisa para você: você tem muito mais do que você merece. Amém? Você acredita nisso? Você tem muito mais do que você merece. Este ano, passando por alguns vales, por algumas tribulações, Deus usou uma música para consolar meu coração algumas vezes, e esta é uma música do Baruch, e o refrão desta música diz: tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti, teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa, eu sei que não mereço, mas me amas com um amor sem fim. Então eu queria, Marcos estivesse cantando essa música nesse momento, e que você prestasse atenção nessa letra. Nós vamos preparar o nosso coração neste momento, para participar da ceia do Senhor, e esse é um momento de grande importância na vida dos cristãos, de grande responsabilidade na vida de todo crente em Cristo Jesus, a ceia do Senhor. Então você vai ficar bastante atento, você vai tratar o seu coração diante de Deus agora, você vai confessar os seus pecados diante do Senhor, você vai quebrantar o seu coração. Quem sabe hoje, o Senhor, o Espírito de Deus vai trazer algumas lágrimas aos seus olhos, e você vai chorar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não mereço o teu corpo ferido por mim na cruz do Calvário, eu não mereço o teu sangue derramado naquela cruz terrível, sufocante, eu não mereço o que o Senhor fez, mas eu recebo o teu amor, eu recebo a tua graça, eu quero que hoje o Senhor me limpe, através do sangue de Jesus. Esse é um momento de grande contrição entre os cristãos. A ceia é um dos momentos muito preciosos no cristianismo, é um momento de relembrar este grande evento que dividiu a humanidade. Olha só como nós somos egoístas. Às vezes você diz assim: Deus, por que o Senhor não me abençoa? O Senhor diz: não te abençoo, eu te salvei, eu te resgatei das trevas, eu te resgatei do fundo do poço, eu salvei você, eu dei a você a certeza da vida eterna, eu transformei você, e eu perdoei os seus pecados. Vá em paz, viva em paz, porque eu fiz essas coisas por você. Enquanto nós ouvimos, cantamos, sussurramos esta música, se você quiser abaixar sua cabeça, se você quiser orar neste momento, abaixe sua cabeça. Se você quiser se colocar de joelho diante do Senhor, coloque-se de joelho diante do Senhor, faça o que você quiser nesse momento, mas coloque o seu coração na presença do Senhor, derrame o seu coração na presença do Senhor, como aquela mulher fez aos pés de Jesus. Derrame o seu coração diante dele. Eu quero pedir que os líderes venham aqui à frente, os pastores estarão aqui, estaremos servindo a ceia do Senhor. Quero que você venha até aqui, quero que você participe deste momento. Para isso, confesse os seus pecados. O que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia, diz a palavra de Deus em Provérbios 28:13. Então vamos fazer isso neste momento, vamos ter um tempo de contrição na presença do nosso Deus. Se a minha alma tem amanhã e o coração não vê teu cuidado,
se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Eu confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Antes da equipe entregar o cálice e o pão, baixe sua cabeça nesse instante. Converse com o Senhor. Senhor, o Senhor me ama. Diga isso para o Senhor: o Senhor me ama. Eu não sou merecedor deste amor. Você se conhece bem, eu me conheço bem. Nós conhecemos a nossa natureza, nós conhecemos as nossas inclinações. A ceia é uma oportunidade extraordinária de refazer a nossa comunhão com Deus, de quebrantar o nosso coração, de enxergar onde erramos, de reconhecer por meio do Espírito Santo de Deus, do toque do Espírito, o que tem que ser mudado na nossa vida. Irmãos, há coisas que precisam ser mudadas na nossa vida, e o Espírito Santo de Deus vai estar falando conosco neste momento. Quem deve participar da ceia? Deve participar da ceia aquela pessoa que abraçou a fé cristã, entregando o seu coração nas mãos de Cristo. Aquela pessoa que definitivamente rendeu-se a Jesus e que o obedece e que vive para a glória dele. A pessoa que obedeceu ao Senhor por meio do batismo, não do batismo infantil, do batismo consciente. Não há nenhum texto na Bíblia, nenhum texto que diz que uma pessoa pode crer por outra. Pode ser muito bonito uma pessoa ter um padrinho, uma madrinha, mas a fé deles não é a sua fé. Cada um de nós precisa, num determinado momento da nossa vida, manifestar a nossa fé diante do Senhor e declarar diante dele que precisamos dele, que morremos para o mundo e que nascemos para Deus, para o reino de Deus. O batismo é isso. Portanto, todo aquele que crê em Jesus precisa ser batizado. E nós servimos a ceia aqueles que são batizados, que estão em comunhão com Deus, que estão em comunhão com a igreja do Senhor, que não estão vivendo em guerras e conflitos, que estão com o seu coração aberto a perdoar aqueles que lhe ofenderam, aqueles que lhe magoaram, aqueles que fizeram coisas injustas com você, e você no seu coração, pela graça, você perdoa, você libera perdão aí dentro de você. Você não tem que carregar uma mágoa 20 anos, 30, 40 anos da sua vida. Não é justo, não é honesto se você é um cristão. E o Senhor está dizendo para você: libere perdão e participe da ceia. Porque quando você participa da ceia, você diz: eu confesso que Jesus teve o seu corpo estraçalhado por mim. Eu confesso que o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário por mim. Eu não mereço, mas Ele fez isso por mim. E eu tomo o pão e tomo o cálice e me faço participante desse sacrifício de Cristo Jesus. Aqueles que irão participar da ceia do Senhor neste momento vão se colocar de pé e vão receber conjuntamente o pão e o vinho, e depois de receberem, irão se assentar.
Primeiro você recebe o pão e o vinho, depois você se senta. Mas vamos nos manter nesse momento em contrição. Vamos nos manter o nosso coração quebrantado diante do Senhor. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você hoje. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Coloque seu coração diante do Senhor nesse momento e participe deste momento, que é o momento de refazer a comunhão com Deus, é o momento de confessar, de tratar a alma, é o momento de liberar perdão, é o momento de colocar em ordem o que está fora de ordem, é o momento de reatar a comunhão na família, em casa, entre os parentes, entre os amigos. É o momento de lançar aos pés de Jesus os pecados, de chorar diante dele, de não encobrir nada, mas de confessar, de assumir a culpa, para que nós sejamos curados e transformados pela palavra de Jesus. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o preço do pecado ele levou. Cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu. Venceu
Alguém foi omitido de um dos elementos? Possa se colocar de pé, para que a gente ainda vá até você. Gostaria de pedir que todos, nesse momento, que vão fazer parte desse memorial, que pudessem ficar de pé. Precisamos lembrar que esse momento é um dos momentos mais sublimes que a igreja pode participar, obedecendo uma das ordenanças que Jesus Cristo nos deixou. Ele deixou como memorial, e quando Ele nos ensinou, Ele deixou informando de que éramos para fazer até a volta dEle. Esse memorial representa a morte de Jesus Cristo, as nossas transgressões, o nosso pecado, os nossos erros, que foram cravados naquela cruz, por meio da vida de um inocente, daquele que se fez homem, para pagar por todos os nossos pecados. Não teve um pecado que nós venhamos a ter cometido, ou cometeremos, que não tenha sido coberto pela morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E no momento que Ele nos ensina, Ele diz que nós devemos lembrar de que o pão representa o corpo dEle, que foi castigado, ferido, machucado por cada um dos nossos pecados. Ele nos ensinou e a gente deve repetir do mesmo modo como Ele fez. Elevando o pão aos céus, Ele deu graças a Deus e disse: comei todos, isto é o meu corpo,
que é entregue por vós. Portanto, todos juntos, comamos do pão. Do mesmo modo, ele também tomou o cálice, elevou aos céus e deu graças, e disse: tomai e bebei todos, isto é o meu cálice, o meu sangue. Essa é a nova, última e eterna aliança entre Deus e os homens, feitas por meio do sangue de Jesus. O sangue de Jesus representa o perdão de Deus para cada um de nós. E nós precisamos compreender o perdão de uma forma diferente de como muitas vezes nós empreendemos. Quando nós oramos o Pai Nosso e falamos que Deus perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, estamos dizendo: me perdoe na mesma medida que eu também perdoo. De algum modo estamos também dizendo: me condene se eu também condenar. O perdão é um ato intransferível do ser humano, que precisa ser provido no nosso coração. Um ato que leva a um processo para que a gente entenda verdadeiramente o perdão. E como foi pregado nessa noite pelo pastor Abraão, quem muito foi perdoado entende perfeitamente como ser amado e como amar. O sangue de Jesus nos perdoa de todo pecado, e nós precisamos aprender também com isso a perdoar aqueles que nos cometeram e nos fizeram qualquer coisa. Essa noite de ceia, memorial, não participe sem lembrar no seu coração de alguém que você precisa perdoar. E tenha uma atitude de, na primeira oportunidade que você tiver com essa pessoa, de pedir perdão e de liberar perdão. Portanto, todos juntos, bebamos o cálice do sangue de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos pela oportunidade única que o Senhor nos permite de participarmos da ceia do Senhor. Este é um memorial que Jesus Cristo nos deixou, para que celebrássemos a morte de Jesus, para que a gente fizesse isso até que Ele volte. E nós pedimos nessa hora, Deus, que o Senhor olhe para o nosso coração, com olhos de misericórdia, nos dando mais uma oportunidade de fazer o certo. O primeiro momento em que nos depararmos com uma dificuldade que nós mesmos temos lutado, que o Senhor nos ajude, nos encha do Teu Santo Espírito, para vencer a nós mesmos, para que o Teu querer, a Tua vontade, esteja no nosso coração. Toma o trono dos nossos corações, assenta-se e reina em nossas vidas, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a doce presença do Espírito Santo de Deus esteja com a igreja do Senhor, aqui nesse lugar, e espalhada sobre toda a face da terra, de hoje até a volta do Cristo, em nome de Jesus, amém, amém. Se você nessa noite entendeu, depois da mensagem que foi pregada, que você precisa entregar a sua vida a Cristo, Deus está te dando essa oportunidade. Nós vamos estar aqui à frente, vem aqui, nós queremos orar com você. Essa é a oportunidade que Deus está provendo e você não pode desperdiçar. Que Deus nos abençoe
em nome de Jesus.